Espírito Santo que já está aqui, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É bom ver você aqui, cada um que saiu da sua casa, com esse friozinho gostoso que a gente estava precisando. E Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E a gente vai cantar essa primeira música dizendo que o nosso Deus é grande e não tem como dizer outra coisa do nosso Deus, que Ele é grande. Amém? Vamos colocar em pé, bastante alegria. Deixe os seus problemas nas mãos do Senhor agora, nessa hora. Combinado? Você quer um tempo para isso? Você quer um tempo para isso? Precisa de um tempo para isso? Que possa te impedir de louvar a Deus com alegria, louvar a Deus de todo o coração. Você precisa de um tempo para isso, para colocar nas mãos dele? Sim, sim, sim. Pai, colocamos todos os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas tristezas nas tuas mãos. Nós não deixamos os nossos problemas lá fora, nós trazemos aqui dentro. Porque aqui dentro, quando sairmos daqui, nós saberemos que a direção do Senhor vai mostrar através dos nossos olhos. Nós vamos ver, Senhor, o que o Senhor quer para os nossos próximos passos, Senhor, para as nossas próximas semanas, para as nossas próximos dias, todos que nós vivemos até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós vamos te agradecer, nós vamos te adorar, nós vamos chorar e nós vamos entregar tudo nas tuas mãos, porque o Senhor é grande. E nessa noite nós queremos louvar o Senhor, celebrando esse teu nome, porque o Senhor é grande e tem feito grandes coisas. Amém? Aleluia. Tu és a luz deste mundo.
tomar cuidado com o que a gente fala. Você declarou de grandes coisas, mas eu nesses últimos dias, vendo algumas situações, conversando com algumas pessoas, eu comecei a ver que grandes coisas, tudo para Deus são grandes coisas, porque o Deus é o Deus das pequenas e das grandes coisas, e a gente às vezes se esquece que Deus falou que em meu nome ainda farão muito mais do que eu já fiz. Por quê? Aí meu irmão querido falou assim, porque Deus, além das grandes coisas que Ele pode fazer, Ele ia fazer muitos milagres pequenos na vida de cada um, pequenos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Quer chamar a Mariana e a Nilza? Eu creio que, como a gente já disse, grandes coisas vão acontecer. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que a gente fala que o melhor de Deus ainda está por vir. O pastor esses dias, não sei se foi o pastor, o melhor de Deus não está por vir. Sinto te decepcionar, porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus foi Jesus Cristo. A gente já pensa e imaginou o que esse vir de Jesus até aqui na terra fez, e significou, e mudou a história desse mundo. O melhor é Jesus. E vai vir grandes coisas ainda. Quase que não tem comparação. É a volta do Senhor Jesus. É isso sim. A gente tem que tomar cuidado. O melhor de Deus ainda vai vir para a minha vida. Não. Isso é a exclusividade de Deus. Deus vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Mas o melhor Ele não vai fazer mais. Ele já fez através de Jesus Cristo. E a Nilza está aqui como porta-voz da sua família, da nossa família, que esteve orando, e vai contar poucas palavras, uma dessas grandes coisas que Deus está fazendo durante esses dias e vai continuar fazendo, que a gente crê. Paz do Senhor, igreja. Bom, hoje é um dia de muita alegria e muita gratidão a Deus pelo milagre que Ele fez na vida do meu cunhado. Eu queria agradecer grandemente, já agradeci, quero agradecer agora perante a igreja, a Deus em primeiro lugar, e agradecer a toda a igreja que esteve em oração pelo meu cunhado. Irmãos, ele tinha 5% de chance. O câncer dele era muito raro, já tinha pego 3 órgãos, e os médicos foram bem claros: você tem 5% de chance da cirurgia dar certo, e 5% de chance de sobreviver se você não fizer. É fazer e tentar os 5%, ou continuar como está e viver 5%. E ele fez. Para a glória do Senhor Jesus, ele fez a cirurgia, foi para a UTI, foram horas, mas ele saiu, entubaram ele foi para a UTI. Irmãos, eu pedindo, clamando a Deus a todo momento que fizesse um milagre na vida dele, né? E Deus fez, porque no dia seguinte os médicos passaram lá e ficaram admirados. Eles falaram: mas como assim? Você já está assim? Sabe? Assim, você já pode ir para o quarto. Ele tinha que ficar uma semana na UTI, 72 horas na UTI, e depois mais umas 2 semanas no quarto. No dia seguinte, os médicos passaram lá, já falaram: você já está muito bem, já tem condições de ir para o quarto. Já extubaram ele, né? Como se diz, a palavra certa. Já tiraram todos os tubos e ele foi para o quarto.
E ele foi se recuperando, só que tinha um probleminha, né? Porque, assim, quando você está em recuperação, se o seu intestino não funciona, eles não dão alta. Mas com comida de hospital, quem é que consegue fazer o intestino funcionar, né? É horrível. Mas mesmo assim, ele conseguiu sair. Ele estava ontem à noite mesmo, à tarde, já deram alta para ele. Com a graça de Deus, ele já está em casa. Está com a bolsinha de colostomia, claro, né? Mas agora é só agradecer a Deus, porque o milagre Deus fez, né? E foi pela minha fé e pela fé de todos os irmãos que oraram por ele. Eu quero dar glória, glória, glória a Deus para sempre. Graça e paz, igreja. Como antes de eu fazer uma oração, algumas palavras, porque o testemunho da Nilza me tocou muito. E como o próprio Samuca disse, Deus é um Deus de detalhes. Desde a morte do meu pai, vem tido momentos assim que eu penso assim, Deus, eu não vou conseguir, Pai. O Senhor levou quem eu mais tinha, quem mais me dava suporte. E foi aí que Deus falou assim, filha, eu ainda estou com você. Eu ainda estou te sustentando e eu ainda tenho tantas coisas para fazer na tua vida. Esse ano, no começo do ano, foi um ano muito difícil, do começo do ano para cá. Caí em uma depressão muito forte. Eu não via mais sentido em nada, eu já não conseguia mais orar e eu pensava assim, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O que eu fiz, Pai? Tanta gente que faz tanta coisa errada e Deus falou assim, filha, que você é melhor do que eles. Por que não você? Porque teria que ser eles. Você é tão pecadora quanto. Mas você tem eu, você confia em mim. Entrega tudo o que você tem. E foi numa semana que eu fiz uma oração, no outro dia, eu falo que eu acordei com um sentimento estranho. E eu falo que nesses momentos Deus fala assim, filha, você notou que agora eu sou sua única esperança? Então tá bom, vou te tirar do fundo do poço. E daí eu acordei no dia aniversário da tia da minha mãe, minha bisavó tinha morrido há alguns dias, e eu levantei, eu olhei no espelho, eu não estava... Irmãos, passei quase 4 meses sem conseguir me olhar no espelho. Eu sentia a repulsa de mim mesma. E naquele dia eu olhei no espelho e tudo que eu fiz foi chorar. E desde então, Deus só tem me levantado cada vez mais. Deus tem me ajudado cada vez mais, me sustentado cada vez mais. E eu só devo toda a gratidão a Ele. Toda a honra e toda a glória. Porque Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que vê o teu sofrimento quando ninguém mais vê. Não importa qual o teu problema, quais são os teus pensamentos, os teus sentimentos. Deus vê, Deus sabe. Você pode não contar para ninguém, mas Deus está contigo. No meio de tantas dores, a gente às vezes não consegue enxergar Deus. A gente foca no problema. E agora eu falo que eu tenho focado em Jesus. Jesus, Ele tem curado a ferida do luto do meu pai cada dia mais. Hoje eu consigo lembrar e chorar de alegria pelos momentos que eu vivi com Ele. Hoje eu consigo lembrar de tudo que eu já passei e falar assim, Deus, eu vejo Tua mão e eu vejo onde o Senhor quer me levar. Tantos momentos que eu não deveria estar aqui, Pai, mas o Senhor me levantou e o Senhor me sustenta. É só por Ti. Então vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui e louvar ao Teu nome, Pai. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, as nossas falhas, porque sabemos que somos pecadores, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar cada dia mais força, cada dia mais sustento, Pai, para seguir o Teu caminho. Senhor Jesus, quero agradecer pelo milagre do cunhado da Nilza, Pai. Tu és santo, Senhor, vemos Tua mão, Pai, em cada segundo naquela vida, em toda a família dela, Jesus. Venha guardar, venha recuperar por completo, Senhor, aquele corpo, aquela vida, Jesus. Deus abençoa, Pai, cada um que está aqui hoje, Senhor, porque muitos não sabem dos problemas que os outros têm, mas o Senhor sabe, Jesus. O Senhor dá o sustento, o Senhor dá a provisão, meu Deus, esteja com cada um. Mostre, Senhor, lembre nos momentos difíceis o amor que Tu tens por nós, Pai.
Derrama, Senhor, a Tua graça sobre a gente. Dá-nos sabedoria, discernimento, que possamos, Senhor, seguir o Teu caminho. Que este culto seja para a Tua honra e glória, Pai. Que as nossas vidas, tudo o que façamos seja para a Tua honra e glória, até que o Senhor volte, Jesus. E que Tua vontade seja soberana sobre cada um aqui, Senhor. Misericórdia de nós, Pai, pois sabemos que passamos por momentos difíceis, mas sabemos que o Senhor está conosco. Guia esse culto, Senhor, fala com a gente, toca em nossos corações, meu Deus. Que possamos estar em Tua presença não só hoje, não só nos domingos, Senhor, mas em todos os dias da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por cada luta, por cada vitória, porque se tivermos lutas é porque nos fez mais fortes, Senhor. E estamos aqui para agradecer por tudo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Oh, Deus bom, aleluia. E quero desafiar você. Eu sei que Deus tem feito coisas na sua vida, eu sei, mas eu creio que Deus se alegra quando você vem aqui e pode compartilhar do que você viveu com as outras pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque nos fortalece, que nós somos um, isso nos fortalece. Ouvir as palavras da Mariana, ouvir as palavras da Nilza. Eu gostaria de ouvir o testemunho de vida da Nilza todos os dias da minha vida. É muito linda. Vocês todos já ouviram? Não? Vocês vão ouvir de novo, então. Quero, já deu o testemunho aqui? Você já deu o seu testemunho aqui? Tá. Liga para quem estiver organizando o culto, fala assim, não precisa falar testemunho. É difícil, porque daí testemunho já treme um pouco, né? Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja, o que Deus tem feito na minha vida. Aí quando chega aqui, eu sei que eu tenho fama de falador, né? Assim, vocês sabem, né? Eu sei, eu já aceitei fazer o quê? Eu estou tentando melhorar, falei que hoje não ia falar. Mas eu falo, o Elias está aqui, ó. A gente conversou bastante essa semana e o conselho esteve em grande atividade nesses 3-4 semanas. E eu sei que o Elias, o coração dele está fervendo. E ele preparou muita coisa, mas a hora que ele vir aqui, eu sei que vai falar o que Deus quiser. E ele vai falar muito do que Deus tem feito na vida. Porque eu creio que aqui é o lugar que a gente vem compartilhar. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Então, eu quero desafiar você. Nos próximos cultos, nos próximos domingos, no dia que você tiver. Outro dia eu desacatei a autoridade lá no culto da quarta. Foi quinta? Quarta? Quinta-feira, eu desacatei a autoridade lá, tomei o microfone da mão do pastor. Porque Deus tinha um recado para dar, e eu falei assim, não vou fazer, e Deus falou, vai. Daí ele arruma um jeitinho e te coloca lá. E não acha que você tem que estar preparado. Não. De você vir aqui e falar, Jesus tem feito maravilhas na minha vida, porque Ele é grande. Porque às vezes você vai vir aqui e tem coisas que nem se devem ser colocadas aqui, expostas aqui, coisas particulares. Mas você vai falar assim, irmão, vocês podem crer que o Deus que é na minha vida é na vida de vocês, porque Ele fez milagres na minha vida. Não tenha medo, não. Se você nunca fez isso, eu sei que tem várias pessoas que nunca fez isso. Comece a pedir a Deus, Deus, eu queria ir lá agradecer o que o Senhor tem feito na minha vida e compartilhar com meus irmãos. Porque isso é bênção para todo o arraial do povo de Deus. E quem gosta de falar, não quer falar. Vem cá, fala aí, vai lá. Quem disse que cunhado não é parente? Eu disse aqui, mas eu acho que é parente, que não é doido para falar. Microfone, boa noite, irmãos.
Semana passada eu pedi oração pela Cida Dorta, né? Nós saímos aqui do culto, nós oramos por ela aqui no culto, saímos daqui, a Silmara estava com um pouco de falta de ar, fomos até o hospital, ela fez a triagem, estava sendo atendida, quando de repente eu vejo o filho da Cida passando rapidamente pela portaria do hospital. Aí eu fui até o estacionamento do hospital e perguntei: o Silvio, sua mãe está aqui? Edinho, está aqui, mas já estou indo para Campinas com muita pressa. Já entrou no carro, deu a ré, foi lá para trás do hospital e nisso passou uma ambulância. Pensei, a ambulância vai levar a Cida, né? Quando eu cheguei lá, a ambulância estava. Aí eu fui também até atrás do hospital onde fica a ambulância, mas a ambulância estava estacionada. E o carro dele estava aberto. Com isso, eu aguardei lá, né? E nisso ele veio com a Cida. Edinho, ajuda a colocar minha mãe no carro. Vou ter que ir de carro, não tem como ir de ambulância. A Cida entrou no carro, do jeito que ela sentou no banco de trás, já deitou, ele fechou a porta, foi buscar as coisas dela no quarto. Eu fui do outro lado, abri a porta do quarto e falei: Cida, o que está acontecendo? Muita dor na barriga, Edinho, muita dor na barriga. E aí eu orei com ela naquele local, uma oração muito rápida, porque o Silvio já estava chegando também por aí. E eu falei para ela: que o Senhor te acompanhe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, que você possa dar testemunho da onde você estiver, que o Senhor vai curar você. Fiz essa oração e eu já fechei a porta do carro, o Silvio já saiu depressa. Passou aquela noite no hospital, isso já era mais de 10h30 da noite. Passou aquela noite no hospital, na manhã seguinte, na segunda-feira, 8 horas da manhã, a Cida estava sendo operada. Passou a semana inteira no TI. E hoje à tarde ela me mandou mensagem, falou assim: Edinho, estou no quarto. Graças a Deus. Isso porque ela já tinha passado uma semana no hospital, na UTI. Saiu no domingo, chegou de manhã em Monte Sião, à noite teve que voltar para a UTI novamente. Então Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo e no meio daqueles que nos cercam. Basta nós nos colocarmos à disposição de Deus para fazer a obra, e Deus o resto Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora eu vou pedir para vocês sentar, porque ficaram bastante de pé. Vamos sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 4, de 1 a 6. A Luri vai ler para a gente e vocês, meus irmãos, acompanhem. Graça e paz, igreja, amém? Vamos estar lendo então Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Deus está no nosso meio, amém? Agora vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus. Quem quiser fica à vontade, mas vamos colocar em pé. Ô Cíntia, essa é do nosso tempo. Essa é do nosso tempo.
Como vocês cantaram bonito em louvor e adoração ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos passar para os avisos. Deus tem a palavra. Poder sentar, irmãos? Graça e paz. Amém? Vamos passar para os avisos. Recebi aqui, nós temos visitantes hoje, Daniel e Águida. São mãe e filho, onde estão? Aqui, Deus abençoe, viu? Vocês vão receber uma recordação daqui a pouquinho da igreja, tá? Recebam as nossas boas-vindas, são amigos do Marcelo, né, Marcelo? Deus abençoe, viu? Irmãos, nós vamos passar então os avisos. Você criou uma transição aqui para nós, ô Marcelo? Bênção. Irmãos, primeiro aqui, né, culto da família, hoje, né, que nós estamos aqui hoje no culto da família, e também os nossos irmãos que estão online, estão acompanhando a transmissão. Que Deus abençoe você que está assistindo aí na internet. Nós temos feito essas transmissões todos os domingos a partir das 19 horas, tá? Então você compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Primeiro aviso importante, fique atento aí, né, a todos os avisos. Os nossos... Pode passar aí. Primeiro, né, na terça-feira, nós temos ensaio do coral, a partir das 7h30 da noite. Ensaio já para o Natal. Então, se você ainda quer participar, né, venha, que nós precisamos de vozes aí para brilhantar no culto de Natal, nas celebrações de Natal. Tá bom? Então, terça-feira, às 7h30. Quarta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos o café aí dos homens, né? Setum uma bênção. Um momento que você tem para refletir um pouco na palavra do Senhor, tomar um cafezinho com os irmãos aí, a partir das 7 horas da manhã, na quarta-feira. Quinta-feira, paz e bate-papo. As agendas estão abertas, se você quiser receber esse trabalho na sua casa. Nessa quarta-feira vai ser lá na casa do Arcângelo e da Edileia, em Águas de Lindóia. Os irmãos já sabem onde fica. Oi? Quinta-feira, exatamente, está escrito ali. O trabalho que seria feito na casa do Sandro, esse sábado agora, lá na chácara, ele foi adiado para setembro, tá, irmãos? Porque nós temos aí uma programação diferente aí, o pessoal do hambúrguer vai fazer uma força aí com a igreja aí, para a gente atender um evento lá na Soares, né, um congresso de jovens que vai acontecer lá da igreja em CPI. E aí a nossa turma vai fazer a cantina lá, então vai ser uma benção, vai ter lanche, vai ter pastel, vai ter mini pizza, né? Vai ter um monte de coisa lá. Então, quem quiser ajudar a gente nesse trabalho, ainda procure aí qualquer um dos irmãos aí da galera do hambúrguer, que vai ser benção. Lembrando que hoje tem hambúrguer, né? Hoje tem também lanche especial com o molhinho do McDonald's aí, né? Então, se você quiser, ainda temos alguns ainda, né? Tem aí, gente. Tem ainda, procure as meninas ali atrás, ali, né? A Ju, a Natália. Quanto está saindo hoje? Vintão? 20 reais hoje, tá? Lanche top, já tem um monte de gente que já reservou, mas se você não reservou ainda, corre ali e reserva, que é exclusivo o lanche, não é à vontade, é exclusivo, a gente só faz para quem reserva. Então, se você reservar lá, show. Quem está ouvindo na internet, não dá para pedir hoje, não temos motoboys disponíveis, tá? Então vem para o culto semana que vem, que aí você come um lanchinho aqui, tá? Lembrando que domingo nós temos Escola Bíblica Dominical a partir das 9 horas da manhã, tá? Então não perca, estudo temático para crianças, jovens, adolescentes, para quem quer se tornar membro da igreja, e geral aqui também no templo aqui nós temos sempre um estudo específico, rápido, tá, gente? Começa às 9 da manhã, 10h15, está finalizando aí a sala principal, tá bom? E aí eu já falei sobre o nosso lanche, né? Nossa, tem um negócio diferente aqui. Ah, tá.
Dia 7 de setembro, sem ser nesse sábado, no outro, tá? Vai ter um intercâmbio aí dos jovens e adolescentes da nossa igreja com os nossos irmãos da Assembleia de Deus, Ministério da Madureira, né? É aqui na rua 7 de setembro, no dia 7 de setembro, né? Vai ter um preletor diferente lá, mais gordo do que está ali na foto, né? Mas nós vamos estar lá louvando o Senhor com os irmãos da Assembleia de Deus. Eles nos convidaram para estar trazendo a palavra, e aí a banda, entre outros, aí a banda dos adolescentes vai estar lá também. Uma igreja menorzinha, mas nós queremos encher ela tanto por irmãos, e a presença do Senhor vai estar abençoando a todos ali naquele momento. Então é dia 7 de setembro, tá? Então marque na sua agenda aí para você estar participando conosco. E também marque dia 9 de novembro. É às 19 horas, né? É isso mesmo? Retorna aqui, por favor. Não, 19h30. 7 de setembro, feriado 7 de setembro, na Assembleia de Deus da 7 de setembro, aqui em Monte Sião, tá? Às 7 horas e 30 minutos. Amém? Lá o pastor Anderson, lá meu cunhado que está lá, e nós cremos que Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. Amém? E no dia 9 de novembro, nós teremos o tradicional louvorzão da IPI, né? Organizado aqui pela equipe de louvor, jovens e adolescentes da nossa igreja. Então já estejam orando por esse trabalho, né? Nós vamos estar divulgando a programação em breve. Já tem vários irmãos aí de outras cidades que já estão confirmados, e vai ser uma bênção esse evento, tá? Então 9 de novembro, já marquem aí essa data também. Ok, irmãos? Essa semana nós temos os aniversariantes, tá? Então tem ali os do dia 24 do 8, né? A Andréia, o Márcio, né? Fez aniversário. E dessa semana, o Juarez, dia 27, dia 29, a Dani, dia 29 também o pastor Ari, dia 29, o Sandro, né? Que ali tá Alexandro, né? O povo nunca sabe que é o Sandro, tá? E dia 30, o Samuel Vieira, que é o Samuca, né? Então, mande seu parabéns lá para eles no WhatsApp, né? Pelo menos, que aí vai que eles vai fazer festa, e convido vocês. Então, manda lá no WhatsApp, tá bom? Então, irmãos, são esses os avisos. Nós vamos passar para o louvor agora. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração através dos cânticos, e você tem a oportunidade de louvar o Senhor com suas palmas, com sua voz. Amém? Os irmãos que trouxeram a sua oferta, possam estar vindo aqui na frente com alegria no seu coração, para estar contribuindo na presença do Senhor, para a obra do Senhor. Se você não trouxe, possa estar preparando para a próxima semana, mas também tem um QR Code nas poltronas, onde você pode estar ofertando também para a casa do Senhor. Amém? Rei do universo,
Nós precisamos, ó Pai, a Tua presença, ó Pai, nesse lugar. Nós agradecemos, ó Deus, pelas pessoas que entraram aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada ato desse culto, ó Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, ó Pai. Nós sabemos que são tempos difíceis que temos passado, ó Pai, mas a nossa alegria está no Senhor, a nossa força vem do Senhor. O Senhor que tem nos sustentado a Tua igreja neste lugar, sustentado cada família aqui presente, ó Deus, e aqueles que estão assistindo os seus lares, ó Pai. Nós agradecemos, ó Deus, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, ó Deus, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Venha abençoar, ó Pai, aqueles que com seus corações gratos colocaram a sua oferta aqui, ó Deus, diante do Senhor, diante da Tua obra, ó Pai, e nós consagramos muito mais do que bens materiais, nós consagramos as nossas vidas diante do Teu altar, ó Pai. Usa as nossas vidas, ó Pai, como o Senhor tem usado a cada dia mais. Abençoa o Teu servo, ó Pai, que irá trazer a Tua palavra nesse instante, que o Senhor já tem falado ao seu coração, ó Deus, que os nossos corações possam estar abertos, ó Pai, sedentos, ó Pai, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra nessa noite, como aquela terra seca, ó Pai, que necessita da chuva, Pai. Que os nossos corações estejam da mesma forma, sedentos de ouvir a Tua palavra nessa noite. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mais uma vez estamos aqui, né, para refletirmos um pouco sobre a palavra do Senhor, e é muito bom ter essa possibilidade, né, de estarmos aqui junto com vocês, depois de um período aí que eu não estive aqui com os irmãos, né, motivo que todo mundo sabe, né, creio que o Davi está lá assistindo o culto lá, e hoje eu ia fazer até uma musiquinha, né, de criança, né, para ele cantar lá em casa, tudo, né? Mas aí, vamos deixar para outra semana. Semana que vem nós faz a musiquinha das crianças. E hoje eu quero conversar com os irmãos. É um tema que eu já preguei aqui na igreja, tá? Sim, não o tema, o texto, tá? O texto que nós vamos ler, eu já preguei sobre isso aqui na igreja, mas assim como o Samuca falou, Deus falou no meu coração novamente nesse texto, e quando Deus fala, a gente tem que simplesmente obedecê-lo, né? E transmitir aquilo que Ele coloca no nosso coração. E eu quero convidar os irmãos a abrir as Bíblias em Atos 2. Atos 2, nós vamos ler do versículo 41 até o 47. Atos 2, de 41 a 47. É gostoso ouvir, né, esse barulhinho assim das Bíblias abrindo, né? É legal, né? Mas na igreja contemporânea existe o aplicativo da Bíblia, né? Então, nós temos os irmãos que usam celular e acessam, e é a palavra de Deus da mesma forma, né? Então, vamos fazer a leitura. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que lhe iam sendo salvos. Curva sua cabeça nesse momento, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa noite, te agradecemos, ó Pai, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui juntos, ouvindo os testemunhos, ó Senhor Jesus, ouvindo, ó Pai, do quão maravilhoso o Senhor é em nossas vidas, ó Pai, quão cuidadoso o Senhor é conosco, ó Pai. Obrigado, ó Senhor, por nos dar a oportunidade de louvarmos o Teu nome, ó Deus, e te louvamos também, ó Pai, por nos dar essa possibilidade de ouvirmos da porção da Sua palavra nessa noite, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, que possamos meditar da melhor maneira nessa noite. É que eu oro agradecido em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema de hoje é: que igreja queremos ser? Que igreja queremos ser? O que queremos ser em nossa vida pessoal? Né? Desde da ingenuidade dos nossos sonhos de infância, né? Cada um tem uma forma. Então, assim, quando eu era criança, eu gostava muito de desenho da Marvel, né? Sempre gostei dos desenhos, né, do Homem de Ferro, né? Mas, assim, o que eu mais achava legal não era da Marvel, era da DC, né? Que era o Batman, né? Sempre gostei do Batman. Eu achava legal aquele negócio do justiceiro que ia e fazia as coisas. Então, assim, isso aí, toda criança tem um super-herói favorito ou alguma coisa que era muito legal na infância, né? E quando a gente se torna adulto, nós também temos algumas buscas na nossa vida. Então tem pessoas que hoje, através das redes sociais, elas buscam fama, né? Tem pessoas que buscam sucesso, tem pessoas que querem ser bem-sucedidos na sua profissão, tem pessoas que querem crescer financeiramente, né? Tem vários tipos de sonhos, né? Sonhos que vão se aprofundando com o passar do tempo. E às vezes chega num momento da nossa vida que a gente já não quer mais saber daqueles sonhos do início da adolescência e da juventude. A gente muda a nossa cabeça. E vai mudando os sonhos, vai mudando a forma que a gente pensa, né? E durante toda a nossa vida a gente quer muitas coisas. Nós queremos, né? E hoje nós lemos aqui, né, a Luri fez a leitura em Efésios 4, que tem várias dicas úteis e diretrizes para que a gente possa planejar bem a nossa vida. Então o texto base que foi lido aqui é um exemplo prático desse procedimento, né? Então, atingindo o quê? A maturidade e a plenitude em Cristo. Então, uma igreja madura, ela busca a sua plenitude na palavra de Deus. O que é ser pleno? É ser completo. Então, uma igreja madura, ela busca plenitude na palavra de Deus. Entende-se que a igreja de Monte Sião, a igreja que nós congregamos, templo em si, não faz 100 anos que tem aqui, mas que tem pelo menos 101 anos que tem gente aqui que fala do amor de Deus, tem. 101 anos, então entende-se que uma igreja de 101 anos, ela é uma igreja madura, né? Então essa igreja, ela tem que se basear aonde? Na palavra de Deus. Isso não tem como nós discutirmos. Mas quais deveriam ser os nossos sonhos para a igreja que nós fazemos parte? Quais deveriam ser esses sonhos? Então, uma observação interessante sobre isso é o seguinte, né? É uma frase bem interessante que eu ouvi esses dias, que é assim, ó: a igreja que vai impactar o mundo não é aquela que você está indo, é aquela que você está sendo, tá? Então, a igreja que vai impactar o mundo não é aquela que você está indo, é aquela que você está sendo. Guarde isso, tá? Não adianta esperarmos que a igreja se transforme em algo que eu gosto de estar,
se isso não partir de mim, né? Então, daquilo que ela deve ser. Então, eu enumerei, como um bom presbiteriano, 3 pontos, né, que eu encontrei ali de princípios de uma igreja saudável. Então, eu queria refletir com os irmãos, sem tomar muito tempo dos irmãos, porque essa reflexão, ela termina aqui comigo, mas aí vocês vão ficar encucados durante a semana inteira pensando nisso. Então, a ideia é essa, a gente recebe um pouquinho, uma porçãozinha da palavra aqui durante 1h30, e aí durante a semana a gente coloca na prática. Por isso que nós falamos que você tem que sair diferente da forma que você entrou aqui. Isso é um fato, né? Então, o primeiro princípio de uma igreja saudável, e que nós temos que buscar para essa igreja que nós queremos ser. Primeiro princípio, a centralidade da palavra. Então a palavra tem que ser o centro da nossa igreja saudável. Então, Atos 2,42 fala lá, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a Bíblia, que traz até nós essa doutrina, ela precisa ser fonte definitiva de orientação da igreja. Isso nós não discutimos. Devemos ser uma igreja que prioriza a centralidade da Escritura. Hoje em dia, existem muitos falsos mestres, existem muitas pessoas que falam coisas que são perigosas. É muito perigoso. Por quê? Isso confunde a nossa fé. Isso confunde, às vezes, pela maneira da oratória, pela maneira que a pessoa coloca algumas coisas, e aí a gente, às vezes, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que isso está na Bíblia? Será que está escrito isso mesmo? Se nós dominamos a palavra de Deus, você não vai ter dúvida. Você vai refutar na hora. Você sabe que está errado. Mas a maioria, grande parte das pessoas que estão nas igrejas cristãs hoje em dia, não tem buscado a centralidade da palavra de Deus. As pessoas não têm buscado essa centralidade. E na Bíblia está escrito que Jesus é o único Filho de Deus. É o único que ressuscitou e é o único que é capaz de perdoar pecados. Isso está na Bíblia. Eu não posso fugir disso. Então nós já entendemos que para que a igreja seja saudável, ela tem que estar centrada na palavra de Deus. Temos que ser, assim como fala na Bíblia, crentes de Bereia. Quando chegava um lá falando bobagem lá, eles consultavam na Bíblia para ver se estava certo. Então nós temos que ser crentes de Bereia, né? Temos que ser cristãos que entendem que a palavra do Senhor é o centro da nossa vida, ela é o manual da nossa vida. Só que existem algumas coisas que atrapalham hoje em dia e que ameaçam esse princípio e que fazem com que, às vezes, essa igreja que quer ser saudável, ela se torne uma igreja doente. Primeiro deles, em cima da centralidade da palavra. O primeiro deles é o relativismo. O que é o relativismo? Não sei, tanto faz. Né? Às vezes o que é certo para mim é errado para você. Às vezes o que é errado para você é certo para mim. Então depende. É o tal do depende. Depende do ponto de vista. Né? Então isso é o que o mundo traz para nós hoje. Ele traz um relativismo. É a tendência atual de negar a existência de valores absolutos. Então, a verdade seria aquilo que cada um considera como verdade. Né? Então, na prática, destaca-se aqui a forma de lidar com os princípios morais. Né? Então, a ideia é que o que é certo para mim pode não ser para você. Né? O pecado deixa de ser pecado. Né? Porque depende da sua crença. E nós cremos em valores que são regidos pela palavra de Deus. Da essência e da centralidade da palavra de Deus. Então, a ideia do relativismo não se encaixa.
Não vai encaixar aqui, gente. Não vai dar certo. Esse negócio de depende do ponto de vista não dá certo aqui. Porque a palavra do Senhor diz que é sim, sim, não, não. O que vem mais do que isso provém de quem? Do maligno. Ah, então vocês sabem, está na Bíblia. Não é eu que estou inventando. Não estou inventando. A gente não está negociando a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui. Então o relativismo é algo que deixa essa saúde, nós ficamos doentes. A igreja fica doente porque tem deixado o depende do ponto de vista entrar. E outra coisa também que atrapalha é o pluralismo. O que é o pluralismo? Até deu uma travada aqui, né? Tanto de religiões quanto de ideologias, né? É aquele negócio que nós falamos assim, tem vários caminhos para chegar em tal situação. São várias ideias. Eu vou chegar ali. Então, eu tenho determinado pensador que fala sobre isso. Eu tenho fulano que fala sobre aquilo. E, na verdade, o evangelho, ele não é plural. O evangelho, ele é singular. Evangelho é singular, porque Jesus é singular. Ele é o Filho do homem, não é um dos filhos do homem, né? Ele é o Messias, e não é um dos Messias. Entendeu? É singular. Jesus é singular. Não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Então, quem olha de fora, às vezes até acha que o crente é arrogante. Esses cristãos é tudo arrogante. Né? Eles não ouvem os outros, né? Mas Jesus é o único que pode salvar. Se você que está me ouvindo aí em casa não entender que Jesus é o único caminho, que Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, você está perdido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele tem poder para salvar-nos. Ele é singular, e só Ele venceu a morte. E Ele pode perdoar os pecados. Temos que saber dialogar, sim, com as diferentes cosmovisões. Nós temos que saber dialogar. Mas nós temos que preservar a centralidade da palavra. A gente não pode abrir mão do que nós cremos, gente. Nós não podemos abrir mão se nós queremos ser uma igreja saudável. Não podemos abrir mão. Segundo princípio, a igreja tem que ser uma igreja contextualizada. Então, primeiro, né, que nós falamos, a igreja tem que ser centrada na palavra. Segundo, ela tem que ser contextualizada. Então, os primeiros cristãos contavam com o quê? Com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor fazia o quê? Acrescentava a eles dia a dia mais que iam sendo salvos. Então, Atos 2:47 que nós fizemos na leitura. Então, uma igreja contextualizada vive próximo das pessoas. A igreja contextualizada, ela fala a língua do povo. E ela leva em conta a cultura que ela está inserida. Então, se nós somos meio caipira, normalmente, vocês são tu caipira também. Então, caipira falando para outro caipira vai entender. Né? Assim como Paulo se contextualizou lá, né? Ele não se fez de tolo para com os tolos, né? Enfim. Não estou chamando ninguém de tolo aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a igreja contextualizada, ela anuncia a palavra de Deus entendendo a linguagem da nossa comunidade. Paulo contextualizava sua mensagem para que as pessoas pudessem entendê-la. Então, um exemplo disso, quando Paulo esteve em Atenas, os irmãos lembram dessa passagem da Bíblia, né? Paulo estava lá em Atenas, e aí ele estava andando lá, aquele monte de imagens de vários deuses, ao Deus tal, ao Deus esse, aquele, aí tinha lá as ofertas ao Deus desconhecido. Ele já sacou aquilo ali. Ele falou, vocês estão vendo esse negócio aí,
esse altarzinho aí do Deus desconhecido? Então, esse aí é o Deus que eu estou falando. Aí eles falam, mas ele conhece o Deus desconhecido? Contextualizando a situação. E aí Paulo apresentou Jesus Cristo. Então foi estratégia. É estratégia, gente. Nós temos que saber usar da estratégia para falar do amor de Deus, para falar de Jesus Cristo para as pessoas. E Jesus era o mestre da contextualização. Jesus, ele falava por meio do quê? Parábolas, muito bem. Os irmãos estão afiados aqui. Estão na ligação aqui, ó. Né? Então, ele falava por parábolas. E como que eram essas parábolas? Ela incluía o quê? O dia a dia das pessoas. Então, ele estava lá, né? O Marcelo cortou a música Hora do Povo aqui. O povo estava até triste com ele aqui, ó. Porque junto ao poço estava uma mulher. Quando chegou um homem judeu, né? E viu a sede que havia lá, né? Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aí falou, dá-me de beber, pois tenho sede, né? Não quero mais buscar em outras fontes, né? E quem que é a fonte da vida? Jesus. Né? Ele usava o pão, né? Então, eu sou o quê? O pão da vida. Jesus, o pão da vida. Ele usava a água, né? Que ele era a água da vida, né? Quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede, pois da água que eu lhe der se fará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então usava essas simbologias, coisas do dia a dia da pessoa. A pessoa fala, nossa, a água, ele é a água da vida, né? Então usava sementes, né? A parábola do semeador. Infinitas parábolas que você tem ali, os evangelhos para você ler e para você ver quão maravilhoso era a forma e quão simples que Jesus falava com as pessoas, quão contextualizado era a mensagem de Jesus, né? E no nosso dia a dia nós também contextualizamos as coisas. A sociedade vai mudando, né? E quando aparecem coisas novas, nós vamos tendo que nos adaptar, né? São situações. Então, alguns anos atrás, eu sei que alguns irmãos aqui são um pouco saudosistas, eu vou falar e todo mundo vai falar assim, nossa, é verdade, né? Alguns anos atrás, eu gostava de passar, lá em Ouro Fino tinha um lugar assim que chamava Pavilhão das Malhas. Então, lá no Pavilhão das Malhas tinha um centro da antiga Telemig. Olha que antigo isso, né? A Telemig tinha vários orelhões assim, ó, né? Que aí o povo ia lá, ia fazer as ligações com ficha, né? Era criança, eu lembro disso, né? E aí saiu um negócio que era o cartão. Vocês lembram do cartão? E lá na casa do meu pai tem uma pasta com os cartões, porque aí a Telemig, a Telesp, na época, eles faziam os cartões com personalizado. Aí tinha cartão japonês, cartão com... nós fazíamos as coleções assim das cidades do Brasil, moedas não sei do que. Então todo mundo... A alegria de uma criança, de um adolescente naquela época, era passar no orelhão e olhar lá e que tinha um cartão que alguém esqueceu de uma ligação para você pegar e levar embora. E aí, na hora que você olhava, se era um cartão repetido que você já tinha. Você falava, esse aqui eu já tenho, né? Aí era bem legal isso aí. Só que hoje em dia, eu falando de orelhão, os adolescentes, as pessoas que estão me ouvindo, falam, o que é isso? O que é orelhão? Né? Por quê? Hoje em dia, se você chamar um adolescente e falar assim, pega lá o cartão lá para passar o cartão. Eles falam, não, faz Pix aí, pai, faz o Pix. Né? O dinheiro está acabando, né? Aquelas pessoas que fazem coleção de moedas, coleção de notas, né? O pastor Ari gosta disso. Mas vai chegar um momento que ele não vai ter mais nota para colecionar, porque está acabando. O dinheiro está virando digital. Então, hoje em dia, nós não esperávamos a hora. Por exemplo, eu tenho um assunto muito sério para tratar com o Edinho. Então eu vou ligar para o Edinho, porque o negócio é sério. E na hora que alguém ligava para a gente falava assim, meu Deus do céu,
aconteceu alguma coisa, alguém está me ligando. Aí eu atendia, alô, tal. Ah, não, só quero saber se está tudo bem. Ah, está tudo bem e tal. A gente ficava esperando as ligações. Hoje em dia, na hora que alguém liga para nós, a gente fala assim, é spam. Por que não manda mensagem? Né? Eu não vou atender isso aqui não. E aí, você fala assim, a pessoa está em que século que não sabe mandar uma mensagem no WhatsApp? Né? Olha como é que vai mudando o contexto, a gente não quer mais atender ligação. Você entendeu como é que muda, como que vai contextualizando as coisas? E o que nós usávamos antigamente, né, por exemplo, na igreja era pecado tocar bateria na igreja na década de 90, era pecado. Né? Era o tecladinho ali, um órgão. Hoje em dia, olha que coisa mais linda, é tanto, sei lá, tanto fio que tem aqui que nós nem sabemos o que faz com esse monte de fio. Né? É ponto eletrônico, é regulagem via Bluetooth, Wi-Fi, né? Olha como que a tecnologia, como que contextualizou, como que mudou as coisas, né? E nós muitas vezes criamos algo que se chama bolha cristã e deixamos o mundo lá fora e esperamos que as pessoas lá de fora entendam que nós somos uma igreja de 101 anos e que eles precisam furar a nossa bolha para entrar aqui dentro, para entender que Jesus está aqui dentro com nós. Né? A gente está dentro de uma bolha. E, na verdade, nós que devíamos romper essa bolha para alcançar as pessoas lá fora, para falar do amor de Deus lá fora e para aprendermos a contextualizar a nossa mensagem. Só que também nós temos alguns problemas na questão da contextualização. O primeiro deles é o secularismo. Secularismo. Então, nós vivemos nesse mundo, mas precisamos tomar cuidado para não nos contaminarmos com as atitudes do mundo. Se não está na palavra de Deus e é inserido na igreja, nós temos que tomar cuidado. Porque a igreja vai se moldando algumas coisas lá fora para atrair pessoas, para quebrar essa bolha, e às vezes não é por aí. Né? É preciso lembrar que assim como um barco que navega na água, né, ele navega ali num lugar muito estreito às vezes, mas ele não deixa que a água entre nele. Então o barco ele navega no rio, navega no mar, mas ele não pode deixar essa água entrar, né? Essa secularização entrar. Deu para entender, gente? Se deixar entrar, aí vocês viram o filme lá, da Rose, lá do Titanic. O que aconteceu com o Titanic? Entrou água, né? Ah, entendi. É a secularização entrando na igreja. Se você deixar a secularização entrar, a igreja vai afundar. E aí, o que nós temos que fazer na hora que começa a entrar essa água? Pega os baldinhos e vão arrancar essa água de dentro do barco. Não estou falando que a igreja tem que sair de dentro do mar. A igreja tem que estar ali inserida dentro do mar. Nós temos que estar inseridos. Nós não somos extraterrestres. Estamos vivendo nesse barco. Mas, no momento que a água entra no barco, esse barco afunda. Então nós precisamos ir de encontro com o mundo, sem permitir que o mundo venha ao nosso encontro e faça com que a gente molde os nossos padrões, mude os nossos padrões. E aí, a palavra de Deus fala em Romanos 12:2. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o primeiro ponto. Para que sejamos uma igreja saudável e saibamos usar bem da contextualização, não podemos deixar o negócio virar libertinagem. Não podemos deixar a secularização entrar. E outra coisa também que atrapalha essa contextualização, e que as igrejas de fé reformada como a nossa têm, é o tradicionalismo. Então,
É a doutrina do, sempre foi assim, tá bom desse jeito. Toca 3 hinos aqui, tá bom. Já, né, meia hora nós termina aqui o culto, não pode passar das 8h10. 8h10 é o horário, é 1 hora de culto, tá bom. Sempre foi assim, eu nasci assim, vou crescer assim, você sempre assim. Né? O Edinho cantou ali a música ali na cabeça. Né? Então, irmãos, o tradicionalismo é colocar a forma acima do conteúdo. Então se torna sacro. Né? Então, eu gosto de lembrar de um exemplo que tinha lá na minha igreja, lá em Ouro Fino. Não tem problema de falar, porque isso aí na época era normal. Os irmãos que vão assistir, né, porque eu compartilhei lá, eles lembram disso. Lá nós tínhamos um púlpito de pedra. Alguns irmãos lembram disso, o Marcelo lembra disso. Nós tínhamos um púlpito de pedra que ficava assim na frente da igreja, muito bonito, que foi feito desde lá da década de 70, na época que construiu aquele templo. E esse púlpito, o engenheiro, irmão da igreja, olhou lá, é o seguinte, se nós deixar esse púlpito de pedra aqui, corre-se o risco de estourar estruturalmente e mais cedo ou mais tarde dar um problema na igreja, a igreja tombar do meio para trás. E na época, ninguém tirava o tal do púlpito porque era algo histórico. Não podia se mexer porque tinha determinada pessoa que, se arrancasse o púlpito, ia morrer. Porque aquilo lá não podia arrancar. Aquilo ali era sacro da igreja. Aí falou, mas então, peraí. Vocês preferem deixar o púlpito ali e deixar o negócio cair? Ou vamos arrancar isso aqui? Num lindo dia, né, sem ninguém esperar, o conselho foi lá e derrubou o púlpito. Né? Mas aí arrancamos de uma vez. Vamos fazer uma reforma e arranca o púlpito e tal. O irmão não morreu. Nossa, na hora que eles olharam, nossa, que igreja bonita que ficou, como ficou clean, como ficou legal. Olha, parece que ficou até melhor aquele negócio de pedra ali no meio. Né? Então, às vezes, por nós estarmos tão enraizados na questão tradicional, a gente às vezes fica com aqueles meros hábitos do passado e não leva em conta que o valor do contexto da vida atual mudou. Então, às vezes é importante nós sairmos um pouco daquele tradicionalismo e ouvir outras opiniões. Né? E o tradicionalismo geralmente expressa algo que se chama legalismo. E é a tentativa de resumir a vida cristã simplesmente ao cumprimento de regras humanas. E quem fazia isso com excelência era um grupo de judeus que se chamava fariseus. Os que mais caçavam Jesus eram os fariseus que estavam ligados à Torá e que não aceitavam as novas ideias, os novos conceitos que Jesus estava apresentando para eles. Então, irmãos, não estou falando que a nossa igreja tem que deixar de ser tradicional. Nada disso. A nossa igreja, ela sabe de onde veio, a história está escrita. Né? A nossa igreja está há 101 anos nessa cidade, há 121 anos no Brasil, como igreja presbiteriana independente. Né? Há 160 anos, como presbiterianismo que veio para o Brasil, nós somos herdeiros dessa reforma. Né? Que vem lá da Escócia, que vem lá de João Calvino, que vem de Lutero. Então, irmãos, nós temos que entender que as tradições que foram criadas, amém. Né? Amém, glória a Deus por isso. Por isso que nós chegamos aqui. Mas nós temos que ser abertos a ouvir as outras ideias, outras opiniões, e centrados na Bíblia, dizer se sim ou se não. Amém? Terceiro princípio e último. Nós devemos ser uma igreja discipuladora. Então, discipulado é a prática de pessoas cuidarem de pessoas. Trata-se de os cristãos mais maduros
ajudarem os outros a amadurecer. É simples, o discipulado é simples. Então quem tem mais experiência vai ensinando aqueles que estão começando na fé. E é uma tarefa que precisa ser executada não como rotina, mas conscientemente, com a intenção de contribuir para o crescimento de todos. Então, estar na mesa com alguém, às vezes é mais profundo do que, às vezes, a gente só lê um texto bíblico. O estudo faz parte do discipulado, porque é a centralidade da palavra de Deus. Mas quando você senta na mesa com alguém, você se sente à vontade para compartilhar da sua vida. Você sente a vontade para compartilhar, às vezes, os seus problemas, para abrir seu coração, para falar uma angústia que você está tendo. Isso é discipulado. É cuidar um do outro. Então, às vezes, a gente tem algumas reflexões assim, que é depois que o caldo entorna, né? Fala assim, nossa, eu não sabia que fulano estava desse jeito. Nossa, lá na igreja parece que ele estava tão bem. Ele canta tão bonito lá, tão afinadinho. Eu não sabia que ele estava passando por esse problema. A gente não sabe porque a gente não tem relacionamento com as pessoas. A gente tem um relacionamento de 1h30. Né? Domingo, 7 horas da noite, até às 8h30 da noite. E tem gente que, benção, amém. E que sai correndo para não cumprimentar ninguém. Né? Então, é a forma que vai ser muito difícil para a gente criar um relacionamento, vai ser muito difícil para você ser discipulado ou para discipular alguém se você não tem relacionamento com ninguém. É muito difícil. Né? É complicadíssimo com o novo formato que nós temos agora de mundo virtual, né? Que as pessoas não querem nem vir mais na igreja. As pessoas querem assistir na casa dela e vive no mundo dela e está tudo bem. Né? Mas isso, com o tempo, vai causar várias rachaduras na vida da pessoa. Porque ser cristão é se relacionar. O que Jesus fazia com seus discípulos? Sentava com eles para ensinar. Agora, vamos para tal lugar, vamos lá, vai pescar lá, vocês vão lá pescar. Aí ia junto. Vai para tal lugar, vai junto. Então isso é discipulado, né? 2 Timóteo 2,2 diz: o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir os outros. Então você caminhar com alguém e poder cuidar deles, preparar e caminhar com outros, é de maneira intencional. Então, quando nós entendemos isso, não é apenas uma tarefa para o pastor, não é só uma tarefa para a liderança da igreja, não é só uma tarefa para os presbíteros, e sim, isso é uma tarefa individual de cada um. Isso é uma constância que tem que ser de cada um. Então, o discipulado é individual. Então, será que acontece o discipulado num culto de domingo de 1h30? Não acontece, irmãos. Desculpa explicar para vocês. Você não está sendo um exímio discípulo sentado durante 1h30. Você não está sendo. Então, se você não tiver esse relacionamento, a partir do momento que você sai daqui, se você não tiver um relacionamento de ler a sua palavra, a palavra do Senhor, se você não tiver esse relacionamento com Deus, se você não tiver um relacionamento contextualizado com as pessoas que você convive, aquele que pula do barco em vez de tirar aqueles que estão afogando lá no mar, e se você não se relaciona com as pessoas, vai ser muito difícil. Mas também não é fácil investir em pessoas. Pessoa é difícil. Eu sou uma pessoa difícil de lidar. Você também é difícil, né? Tem gente que não suporta ficar perto da gente. E aí, como é que faz? Que povo chato, né? Tem gente assim, já ouvi pessoas falar para mim assim, mas fulano é tão bonitinho na igreja lá, mas na hora que passa perto de mim na rua até vira a cara. Que exemplo de cristão que é esse? Que exemplo? A gente tem que sair da nossa zona de conforto, abrir mão das coisas,
né? E aí tem alguns perigos. O primeiro deles é o materialismo. O materialismo, ele faz com que a gente foque no nosso estilo de vida, em ter as nossas coisas, em acumular as nossas coisas, e aí na hora que der tempo, eu vejo se eu consigo um tempinho na minha agenda para me discipular. E aí a palavra de Deus fala em Mateus 6, né? Não acumulei tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam, mas ajunte tesouro aonde? No céu. Onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, ali está o quê? Seu coração. Então não é errado, irmão, você ter bens, não é errado você ter um bom emprego, você ter um conforto de vida, não é errado. Mas o materialismo tira o foco das pessoas. Saber viver com aquilo que Deus nos dá e nos importar com as pessoas vale muito mais a pena. E outro fato é o narcisismo. Então o próprio nome diz, né? Tinha uma lenda lá do Narciso, né? Uma lenda grega, né? Era um rapaz muito belo, que aí na hora que ele viu a imagem dele no lago, assim, ele ficou tão encantado que ele se inclinou assim em direção, caiu na água e morreu afogado, né? É a lenda do Narciso lá, né? Então é uma atitude que se identifica com egoísmo, com ganância, com orgulho, né? E aí a palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos são egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, fala palavrão, é desobediente aos pais, são ingratos, são ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, os mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Olha que situação. Olha como as pessoas são. E quando eu amo a igreja de Cristo, já para encerrar, irmãos, até os irmãos que quiserem vir aqui já, o pessoal da música vai ajudar eu na musiquinha lá. Quando eu amo a igreja de Cristo, eu vou investir tempo nas pessoas cumprindo o mandamento de Cristo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Concluindo, fica a pergunta, né? Qual será o legado que nós, como igreja, no meio, né, que nós nos encontramos? Qual será o legado que nós como igreja vamos deixar? O evangelho chegou aqui em nós através dos missionários americanos, que foram atingidos por missionários europeus, e hoje a Europa vive um período pós-cristão, com igrejas fechadas apenas como pontos turísticos. O que nós podemos fazer para que os nossos filhos e netos possam compreender essa mensagem? Nós não podemos deixar o evangelho morrer. O passado já foi escrito. O hoje, nós temos esse presente aqui de Deus, né? E nós precisamos agora escrever o futuro, ensinando as próximas gerações a viver no amor de Deus. Que Deus ele nos dê capacidade de, como igreja, ser uma igreja centrada na palavra, contextualizada e discipuladora. Amém? Então assim, eu quero fazer um desafio para os irmãos. Nós vamos orar depois, tanto para o Fábio, para a Jussara, né? Pedir oração aqui. Nós vamos estar orando por eles também. E nós vamos cantar uma música que fala justamente sobre essa unidade. Se nós não nos unirmos como igreja de Cristo, nós vamos deixar a secularização entrar, irmãos. E aí eu quero desafiar você nessa noite. Se você quer ser uma pessoa relevante na obra do Senhor, eu quero convidar você para vir aqui na frente, para nós cantarmos juntos essa última música.
E aí nós vamos cantar juntos, nós vamos orar, né, por aqueles que vierem aqui na frente. Seria muito bom se toda a igreja pudesse vir, se todos entenderem esse desafio. Mas eu não posso inculcar isso na cabeça de vocês. Então, se você sentiu o desejo no coração, se Deus falou no teu coração que você precisa melhorar em algumas coisas que eu falei nessa noite, eu quero que você venha aqui à frente para nós cantarmos juntos esse cântico que fala que esse povo aqui é um povo que declara que Jesus é santo, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de ser adorado, que Ele é um Deus bondoso, Ele é um Pai querido, e dentre todas as coisas, Ele é o verdadeiro Senhor. Então, como igreja, nós temos que declarar isso juntos. Então, eu quero convidar vocês a vir aqui à frente, para que nós possamos cantar esse cântico. Louvado seja Deus, né? Ei. Então o povo aqui presente, todos numa só voz vão declarar que Deus, que nosso Jesus, Ele é grande. Nós vamos exaltar o seu doce nome nessa noite. Amém? É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, pois és santo, se és digno do quê? Adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. És santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Aleluias. Quero convidar você nesse momento a juntar em grupos de 2 em 2, 3 em 3, para nós estarmos orando pela nossa igreja.
Nós temos que ser uma igreja centrada na palavra, uma igreja contemporânea, uma igreja que busca relacionamentos. Pode orar, ore nesse momento, fortalecendo o seu irmão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fortaleça a tua igreja, Senhor. Que possamos, ó Pai, ser centrados na sua palavra, ó Pai. Cura-nos, Senhor. Nos leve, Senhor, em segurança, ó Pai, para as nossas casas, ó Pai. Que possamos, ó Pai, transmitir o teu amor, ó Pai. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Que possamos, ó Pai, sair transformados, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo. É o que oramos, ó Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Ao Senhor toda a glória. Pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Dá uns 10 abraços aí e tenha uma semana abençoada pelo Senhor.